Essa era a quantidade de medicamentos que eu tomava. Eu fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin. Nós fazemos a obra de Deus há 22 anos. Nós largamos tudo. A nossa vida, já entramos casados na obra de Deus e todos os lugares que nós passamos, sempre ensinamos as pessoas a respeito do Espírito Santo, a força que ele é dentro de uma pessoa que é possuída pelo Espírito Santo. E chegou um dia, chegou um momento que nós tivemos que também mostrar essa força. Não apenas ensinar, não apenas pregar, mas viver de fato aquilo que a gente ensinava para as pessoas. Foi um momento em que a minha esposa, ela fazendo um exame de rotina, descobriu que tinha um câncer. Eu senti que eu estava com um inchaço no meu corpo e apalpei embaixo do braço e senti um caroço. E aí eu tinha já uma consulta marcada com a ginecologista e eu fui até ela. Chegando lá, relatei, ela examinou. No entanto, no início ela achava que era um edema, um cisto, alguma coisa. Só que com exames mais profundos foi diagnosticado um linfoma de Hodgkin. E aí na hora, a resposta que eu tive, que linfoma de Hodgkin é um câncer e que quem o tem só tem 1 ano de vida. E não foi fácil. No início era muito difícil porque eu nunca aceitei que estava doente. E ter que sair de casa num determinado dia para fazer o tratamento, para mim era muito difícil, porque eu chegava no hospital, eu olhava para aqueles medicamentos e dizia, meu Deus, não é para mim. E devido ao tratamento que me debilitou bastante, a minha imunidade caiu bastante, meu cabelo caiu, eu não dormi à noite, eu tive mucosite no início do tratamento, que é feridas na boca até o estômago. Isso eu não conseguia comer, até a própria saliva para mim poder engolir era muito ruim. Inclusive temos uma foto que essa mancha preta era o linfoma na minha axila direita. Na foto, no PET scan, dá para mostrar que ela já estava se espalhando para as costas, pegando em cima do meu seio e já subindo para a garganta e já tinha focos no cotovelo também. E sem contar as reações, né, das medicações, que é horrível. Medicação para dor, antibiótico, protetor para estômago, porque as medicações, de certa forma, ao invés de me ajudar, ela me atrapalhava. Inclusive eu tenho aqui as caixas de todos os medicamentos, porque eu guardei todas elas, porque eu sabia que um dia ela ia servir como meu testemunho. Vitaminas, todas as medicações que eu tomei em todos os 2 períodos dos tratamentos, os 2 tratamentos que eu passei, eu cheguei a guardar tudo, porque eu sabia que isso aqui ia fazer parte do meu testemunho. E, mediante a toda essa medicação, foi aí que eu me revoltei. Eu não aceitei permanecer da forma que eu estava. Antes eu era saudável, eu não precisava de nada disso. E passei de um dia para outro a precisar. E aí eu comecei a usar a minha fé. Participava das reuniões, participava das correntes. Na terça-feira, passava no corredor, pegava o lencinho da terça-feira, dormia com ele. Na época do linfoma, eu colocava ele embaixo do braço. Nenhum momento a gente se deixou amortecer na fé. Não, sempre estávamos vivos. O Espírito Santo estava ali com a gente. Então, eu comecei a cuidar das coisas, eu comecei a cuidar da igreja. Ora, eu estava trazendo ela para tomar a quimioterapia, ela passava mal dentro do carro, quando vinha, quando retornava, ficava em casa. Dia seguinte ela não podia se levantar para fazer sequer comida, não tinha condição, mas sempre estávamos ativos na fé e confiando. E a gente sempre conversava sobre isso. Vai passar. Eu lembro que uma vez eu falei para ela, olha, ninguém conta uma história sem o altar. Não há história sem o altar. E você vai ter que contar a sua. Nesse período chegou a fogueira santa. E eu olhei para mim naquela situação e eu falei para Deus, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, porque dessa forma não dá para ficar. E eu tinha uma máquina pequena e eu falei, estamos em pandemia. É a única coisa que eu tenho que eu poderia gerar alguma coisa.
Ela disse, o que eu posso fazer é máscaras, porque estamos na pandemia ainda. Você me ajuda? Eu falei, ajudo. Então tá bom. Então, mesmo ela cansada, mesmo ela com muita dor, inchada de tanto medicamento, a gente foi no centro rapidinho, compramos os tecidos, trouxemos e ela começou a fazer máscaras dentro de casa. E ali eu fui juntando numa caixinha, né, e fui gerando a cada dia. E ela foi juntando para o sacrifício dela. Mas eu fiz a minha parte. Eu peguei o meu notebook, que é de trabalho, eu peguei um projetor que eu tinha também. Não bastando isso, ela tomava uma vitamina muito cara. Tinha que tomar por conta da imunidade. Eu cheguei em casa, eu olhei para ela e falei, Su, eu estou indo agora sacrificar esse valor que é do remédio. Chegou o dia de subir ao altar. E eu, com aquele meu envelopinho ali, que eu mesmo tinha feito em casa, e assim, eu não estava bem nesse dia. E falei, meu Deus, eu vou, porque é hoje, é tudo ou tudo. E fui, né, juntamente com meu esposo, fui lá, subi ao altar e sacrifiquei. E só agradeci. Nesse momento eu falei para Deus, meu Deus, eu tô aqui. A minha vida já está no teu altar, a minha vida já é sua. Mas eu estou aqui para chamar a sua atenção e não para pedir. Eu não vou pedir para o Senhor me curar, eu só vou te agradecer. Porque eu creio que o Senhor está comigo, que o Senhor já me curou. E aí, ao descer do altar, né, chegou a data de eu ir à médica. Fui à médica, ela solicitou um novo exame. Há 2 meses eu tinha feito, estava a mancha enorme, né, que é o linfoma. E no segundo já não tinha mancha nenhuma. Estava tudo limpinho, na axila, os focos que estavam aparecendo no pescoço, no braço, já não existia mais. E aí, assim, foi só a confirmação que Deus estava ali comigo, que além dele estar me sustentando, eu chamei a atenção dele e ele realmente fez o que eu já estava esperando. Quando eu cheguei no médico, já com o exame para poder reverter a bolsa, as palavras que o médico nos recebeu no consultório dele foi a seguinte: agora eu acredito que seu Deus existe, porque o seu caso não era um caso normal. Teve um momento no hospital muito importante para engrandecer a Deus. A Deus. Ele olhou para mim e disse, eu não consigo ver como vocês veem. Essa confiança, esse campo espiritual que vocês veem, não consigo entender vocês, eu não consigo, de jeito nenhum. Na mesma hora ele olhou para mim e disse, pastor, ore por mim. Tem as imagens. Ele ore por mim. E se ajoelhou. Eu falei, não se ajoelhe não. Eu oro pelo Senhor. Ele falou, não. Porque eu reconheço essa autoridade espiritual em vocês. Então, nós sabemos que o Espírito Santo, todo o tempo, esteve ali, como está agora. Hoje estou totalmente bem. Não deixei de servir a Deus. Não sinto o que eu sentia antes, as dores que eu sentia antes. Ficou no passado. Hoje eu tenho as cicatrizes de tudo que eu passei, mas para me lembrar o quanto Deus cuidou de mim. Hoje nós estamos fazendo muito mais do que antes. Hoje ela está ao meu lado, só que agora ela está cuidando de pessoas, me ajudando como antes, porque já vencemos tudo, já passou essa fase da nossa vida. Agora nós temos muito mais propriedade para ajudar qualquer pessoa em qualquer situação. Eu vi o altar como a mão de Deus. Então eu me apeguei, me abracei com todas as forças. Porque eu sabia que se eu não olhasse para o altar, eu nem aqui estaria.